Dando sequência sobre aquela nova classificação das síndromes epiléticas no período do lactente, nós temos então a encefalopatia epilética de início precoce, que foi falado no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a epilepsia do lactente com crises focais migratórias. Ela era também chamada antigamente de epilepsia migratória catastrófica da infância, mas esses termos não são mais adequados. Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos falar também sobre os tipos de crise, como que é. Então, como o próprio nome diz, são crises que vão migrando, né, de um lado para outro. Então, são pacientes, são crianças pequenas, então até 1 ano de vida, no período lactente, que começam a ter crises que são crises focais, clônicas, então são aquelas crises repetitivas, motoras, né, com componente motor, que pode ser hora de um lado, hora do outro. Também podem ser crises tônicas, que estão aquele componente mais motor, mais endurecido, com hipertonia. Pode ter espasmos, mas são muito raros. Então, se for espasmos, lembrar daquela anterior. Estes pacientes podem piorar suas crises, as crises ficarem mais prolongadas e, inclusive, ter casos de status epilético. São aquelas crises muito longas ou crises uma atrás da outra. Ela é muito importante a gente fazer o diagnóstico, porque muitas vezes é levada para centros de cirurgia de epilepsia, pensando que tem um foco, tem uma lesão, né, em alguma região, e a ressonância muitas vezes, né, maioria das vezes é normal, e se tiver alguma alteração, são aquelas alterações muito inespecíficas. Eles nascem sem nenhuma dismorfia, às vezes sem nenhum antecedente gestacional e tudo mais, e começam a ter crises, e são crises muito frequentes, de difícil controle, a triagem metabólica normal. Estes casos são importantíssimos a gente pedir o teste genético. Qual teste? Pode ser o painel genético? Pode, mas de preferência o exoma. O KCNT1, o SN8A, o 2A são os mais frequentes. O KCNT1 é de primeira o mais frequente, mais de 50% dos casos genéticos são por variantes neste gene. Este gene ainda não temos um tratamento curativo, mas temos diretrizes para alguns tratamentos que são mais eficazes. Por exemplo, a dieta cetogênica, em alguns casos pode ser usada a quinidina, tratamentos que podem ser também tratamentos para crises focais, e o paciente muitas vezes evolui, né, na maioria das vezes, com um atraso, né, de hipotonia, alterações gastrointestinais, alterações do sono. E hoje nós temos grupos, redes de apoio, tanto aqui no Brasil quanto fora, somente desse tipo de síndrome ou, né, do gene, que é o KCNT1. E hoje também temos muitos estudiosos que estão fazendo tentativas de tratamentos para essa variante do KCNT1. Então, são crianças pequenas, lactentes, com crises focais, hora de um lado, hora do outro, crises clônicas, tônicas e que são de difícil controle. Pensar então nesse tipo de síndrome, que é a epilepsia do lactente com crises focais migratórias. É um tipo de encefalopatia epilética do desenvolvimento. E mais de 50%, em alguns artigos até 75%, estão relacionados com genes
né, uma doença monogênica, e o gene mais frequente é o KCNT1. É uma canalopatia relacionada com o canal de potássio, tá? Ele tem um ganho de função neste canal. Assistam o próximo vídeo que eu vou falar sobre a síndrome de Dravet, que é uma síndrome que eu tenho falado bastante para vocês.